1419, um ano depois de terem arribado ao Porto Santo, Gonçalves Zarco e os companheiros, tendo lá voltado, decidiram, como diz Gaspar Frutuoso, cometer o negrume que longe viam, que cada vez parecia maior e mais espantoso, e alto e de cor medonha e negra. E antemanhã, com bom tempo e encomendando-se a Deus, fizeram os navios à vela, para ver o que aquilo era. Desta forma, a caravela São Lourenço de Zarco acaba por chegar a uma nova terra, dobra a ponta que ficou com o seu nome e, seguida pelo barinel que a acompanhava desde Lisboa, alonga-se na costa de Arvoredo Espesso, lançando âncora numa praia grande e espaçosa a que chamaram Machico. No dia seguinte, indo costa além em 2 batéis, desembarcam e exploram a pé as desembocaduras das ribeiras que descobrem. Assim, ganham os seus nomes a Ribeira do Seixo, Santa Cruz, a Ponta do Garajal e a Ribeira Gonçalo Aires. Chegam tarde ao Funchal, onde fundeiam protegidos pelos ilhéus, tomaram água e lenha e fizeram dessear de muitas aves que tomaram, indo dormir aos barcos. No segundo dia, batizam a Ponta da Cruz, a Praia Formosa, a Ribeira dos Socorridos e aportam a uma pequena baía pejada de lobos marinhos, a que chamam Câmara de Lobos, de onde avistam uma rocha muito alta sobre o mar. Por ser tarde, aí acabou o giro, de onde o Cabo Girão ter ficado com esse nome logo na primeira viagem de descoberta da nova terra. Nestes 2 dias se definiram, em termos gerais, os modos de transporte utilizados na Madeira ao longo de mais de 5 séculos, desde os tempos da colonização até quase aos nossos dias. Caminhos traçados em terra pelo pé do homem, ao longo de vales desembocando nos mares, e rotas de navegação costeira em que em frágeis embarcações se transportavam pessoas e bens entre as diferentes localidades que se foram levantando na ilha. O povoamento e os trabalhos de desbravamento da floresta, arroteamento de terrenos e povoamento em regime de sesmarias são realizados pelos colonos lenta e progressivamente, partindo do litoral para o interior. Uma orografia acidentada, chegada ao norte, define uma elevada espinha dorsal de onde vales profundos se abrem ao sul, criando barreiras dificilmente transponíveis. O norte da ilha, montanhoso e de muitas chuvas, cai abrupto sobre o mar, recortando um litoral instável, com falésias de difícil acesso, batidas por um mar grosso. Em resultado destas condições, desde o século XV e até praticamente ao princípio do século XX, as comunicações eram feitas principalmente por mar, em barcos de cabotagem que tudo transportavam desde os improvisados portos existentes ao longo da costa até ao Funchal, já que por terra a rede viária existente se resumia a meros caminhos. Em 1777 testemunhava-se não haver caminhos alguns por onde, se bem evidente perigo de vida, se pudesse passar de uma para outra freguesia e ainda sair da cidade mais de meia légua. Era quase impossível a comunicação da capital com as vilas e lugares de toda a ilha, que não fosse unicamente pelo mar, que no inverno era bravíssimo. Datam dessa época caminhos mandados fazer pelo capitão-general Sá Pereira para que se comunicassem as freguesias do norte com as do sul e umas com as outras vilas e freguesias por estradas e pontos que fez construir quando era possível. No entanto, estes caminhos não bastavam nem se conservaram, tornando-se praticamente intransitáveis com o tempo. A construção e a conservação dos caminhos eram feitas pelos habitantes, obrigados a contribuírem anualmente com 5 dias de trabalho para esse efeito. Em 1800, essa prestação é substituída por um imposto de 1000 réis, chamado popularmente Roda de Caminho. Como poucos pagavam, em 1824, El Rei ordena por carta régia que pessoa alguma, por mais elevado que seja o seu emprego, ordem ou qualidade, fique desonerada de contribuir para a conservação e entretenimento dos caminhos da ilha. Em 1844, o Major Manuel Júlio Guerra, vindo à Madeira para analisar a situação das estradas, observava que não há uma só estrada transitável, as diretrizes são mal traçadas, os declives quase inacessíveis, os leitos pouco consistentes por bordas de medonhos precipícios, supridos estes, em alguns lugares, por débeis paus. Poucos anos depois, em 1850, o governador José Silvestre Ribeiro
insistia que a Madeira continuava sem estradas, já que não mereciam esse nome. Incómodas, estreitas e perigosas vias de comunicação que, em muitos pontos, não só impedem o trânsito a cavalo, mas até o dificultam a pé. A sua aspereza e elevação tornam muito difícil e penoso o trânsito, e o perigo acompanha sempre o viandante, porque abaixo ficam sem defesa abismos que horrorizam e acima estão eminências não menos horrorosas que se desfazem por pouco no verão e no inverno em grandes quebradas que os obstruem ou os cortam, desfazendo-se também. Para fazer face à situação, vendo que a cobrança do imposto não se alterara, determina que seja pago em janeiro, na cidade, a toque de caixa, e nos campos, em dia santo, ao sair o povo da missa conventual. Consegue Silvestre Ribeiro meios para a reparação e o melhoramento de caminhos, e terá desenhado várias estradas de que a estrada monumental entre o Funchal e Câmara de Lobos terá sido a mais emblemática. O governador Mouzinho de Albuquerque, já em 1835, para possibilitar uma saída cómoda do Funchal para o oeste, decidira construir uma ponte pêncil sobre o Ribeiro Seco. Mas só em 1849, e sob o governo de José Silvestre Ribeiro, é inaugurada uma ponte de pedra da autoria do capitão Tibério Augusto Blanc e a respectiva estrada que se chamava então Caminho Novo. Para a sua construção contribuíram financeiramente muitos cidadãos, como o próprio governador e muitos outros funcionários. A que não foi alheia a viúva do rei Guilherme IV de Inglaterra, Dona Adelaide, que estanciando meses no Funchal, contribuiu com 480 mil reis, cerca do 20º do custo da obra. O Caminho Novo, do Funchal à Câmara de Lobos, que se ligava à ponte monumental, em 1854 ainda só tinha alcançado a Praia Formosa, e uma testemunha, Isabela de França, considerava-o bom por ser largo e plano, mas intolerável pela poeira. Eram notórias a impreparação e a morosidade das obras, muitas das quais ficavam inacabadas. O último arco da Ponte dos Socorridos só se completou em 1851, 61 anos depois do início da sua construção. Isabela de França, que passeara por quase toda a ilha, comentava ser facto comum a todas as obras públicas, pois, como em tudo mais, eram começadas em escala que transcendia as possibilidades de conclusão. A maior parte dos caminhos e estradas, como as que ligavam a costa sul ao norte, mais não eram, por isso, do que simples carreiros de gado apertados, ocultos entre matagais, com o piso formado por pedras roladas e os caboclos abertos pelas enxurradas. Este guia alemão, de 1906, indica que a única estrada transitável de carro era esta, a estrada monumental entre o Funchal e Câmara de Lobos, com o comprimento de apenas 9 km. Tudo o resto eram caminhos onde apenas se podia andar a pé, de cavalo ou de rede. Não admira assim que os tempos das viagens se mantivessem inalteráveis ao longo dos séculos. O guia indicava que a distância entre o Funchal e Machico, de 30 km, indo pelo Santo da Serra, se fazia em cerca de 5 horas, enquanto que para ir até São Vicente seriam necessárias 9 horas para fazer 45 km. Como se vê, trajetos longos e demorados que não viram grande evolução ao longo dos tempos. Com o Visconde da Ribeira Brava, é definido um plano de estradas com o fim de criar a indústria do turismo, quando é dada autonomia administrativa ao distrito do Funchal em 1901. O surgimento do turismo obriga a mostrar as nossas belezas extraordinárias que competiam com a decantada Suíça. Havia que desenvolver aquilo que se chamavam vias de rodagem acelerada, pois essas belezas só eram acessíveis com o risco da própria vida e a preços fabulosos, sendo urgente, como se declarava, sair dessa situação vergonhosa e inutilizadora. Era necessário abrir 2 estradas que abraçassem a ilha. Uma por oeste iria do Funchal, ramificando-se da Boca de Encomiada até o cais do Porto Muniz, através do Paúl da Serra, numa extensão de 38 km. A outra, pelo leste, iniciava-se do Terreiro da Luta, em direção ao Santo da Serra, abrindo-se uma vereda até ao Corral dos Romeiros, chamada depois Caminho dos Pretos, por ter sido construída por mais de 100 migrantes negros fugidos de uma terrível fome em Cabo Verde. A segunda etapa de grandes obras na Madeira dá-se assim apenas entre 1913 e 1918, quando se desenvolvem as estradas em terraplenos entre Câmara de Lobos,
Ribeira Brava e São Vicente, e entre o Funchal e Machico. De 1926 a 1938, fazem-se estradas da Ribeira Brava aos Prazeres, de São Vicente a Ponta Delgada e de Machico à Portela. Em 20 anos, de 1918 a 1938, fazem-se 165 km de via rodoviária acelerada, dos quais são repavimentados 80. Desde os primórdios da colonização até ao princípio do século XX, muitas das cargas eram transportadas ao ombro ou à cabeça, pois tudo, ou quase tudo, era transportado pelos homens com auxílio de bordões. No tempo das vindimas, quase até aos nossos dias, os borracheiros transportavam o vinho nos borrachos, não porque são conhecidos os odres. Como muito do comércio se fazia porta a porta, era comum verem-se nas ruas do Funchal, ainda nos meados do século XX, leiteiros, aguadeiros, padeiros, vendedores de botas e os pesquitos, transfegando o peixe dos barcos para os mercados. O transbordo de passageiros dos botes que os transportavam das embarcações de cabotagem ou dos navios ao largo para o calhau ou para a praia foi em tempos feito às costas de carregadores. Consultando Transportes na Madeira de Jorge Somares, Álvaro Simões e Holanda Silva, que descrevem e ilustram os meios de transporte utilizados na Madeira, fica a saber-se que se usou o palanquim, inspirado em modelo oriental, constituído por uma tábua geralmente almofadada, gradeada por todos os lados e com a sua superfície inferior atapetada. Suspenso por hastes de ferro de um pau forte que 2 homens carregavam, era utilizado principalmente no transporte de senhoras. Outro meio popular, nestes tempos de deficientes vias de comunicação, foi a rede, uma variação do palanquim, utilizada para transportar doentes e gente ilustre ou com posses. Suspensa de uma vara ou de um forte tronco de bambu, era levada às costas por 2 homens. Podia ser protegida com um dossel, sendo decorada de acordo com as posses dos proprietários. Tratava-se de um meio muito duro para os carregadores, principalmente nas grandes distâncias, em que deveria haver 3 homens por rede para se revezarem. Era, porém, mais cômodo e seguro que o palanquim, pois permitia o seu uso em caminhos inacessíveis. As redes ainda se usavam no transporte de turistas há menos de 50 anos, com os portadores apoiando-se num bordão terminado em forquilha onde descansavam a rede. Trajavam calça branca, bota chã, faixa de cor e chapéu de palha. Um passeio de rede custava em 1900 500 reis e podia ser alugada no Largo do Comércio, hoje Largo do Chafariz. O cesto de vimes utilizava-se em caminhos calcetados e de forte declive. Semelhante a um canapé preso a um tornó, é feito de vimes, forrado e almofadado. Alcança grandes velocidades deslizando pelas ladeiras e transporta ainda hoje multidões de turistas, como outrora o rei Dom Carlos I, a quando a sua visita à Madeira em 1901. 2 homens dirigem o veículo na descida da calçada, controlando a velocidade com os pés, ajudados por 2 cordas ligadas ao cesto. Em 1914, a descida de um carro conduzindo 2 pessoas custava 1000 reis. Inaugurados em 1849 ou 1850, ainda hoje podem ser vistos correndo aqui no antigo caminho do comboio, entretanto asfaltado, sendo uma atração que os turistas não dispensam depois de subirem ao monte no moderno teleférico inaugurado no ano 2000. As moares e os burros foram também muito utilizados, havendo serviços instalados junto ao calhau para transporte das mercadorias do porto para os armazéns. Por exemplo, o serviço até Câmara de Lobos custava 400 reis em 1914. O cavalo era um meio raro e caro de manter, que requeria mestria na sua utilização em vias e caminhos tão condicionadores. As deslocações no interior da ilha faziam-se através da contratação dos seus serviços, havendo postos para muda dos animais em diversas localidades. Associados tradicionalmente a pessoas de elevado estatuto social, podiam ser alugados, porém, na rua de João Tavira, no Largo de São Pedro, custando uma ida à Câmara de Lobos, 1500 reis. À semelhança do Chora e do carro americano de Lisboa, também o Funchal teve o seu carro americano. Entre 1856 e 1915, puxado por 3 cavalos ou moares, circulou diariamente sobre carris, unindo o Pombal de onde saiu o elevador do Monte à Praça da Constituição, sendo o primeiro interface organizado de transporte, ligando o comboio e as proximidades do cais. Quando o transporte mecânico se desenvolve e se expande da rede viária,
o carro americano entra em desuso por falta de correspondência às necessidades locais. O trânsito de carroças e outros veículos de tração animal com rodas, como o char-à-banc, que em fins do século XIX ainda circulava entre o Funchal e as zonas suburbanas, é dificultado pela qualidade dos pisos, a inclinação das ruas e as inúmeras curvas. Essas razões obrigam a que os principais meios de transporte na ilha tenham sido de arrasto, como as corças ou sorras, usadas no transporte de mercadorias. Umas eram puxadas por moares, sendo as maiores os corções para o transporte de grandes cargas. Eram constituídas por uma prancha de madeira suportada lateralmente por duas peças, também de madeira, e forradas por chapas de ferro. Tinha uma correia atravessando a parte frontal da prancha para permitir a atrelagem. Existiam ainda, em meados do século XX, sendo muitas puxadas por bois. Em alguns casos, seriam mesmo tiradas pelos próprios utilizadores. O transporte coletivo mais utilizado foi o popular carro hoje, tinha uma de passageiros e muito uso no Funchal e Esfajar. Inspirado nas corças e nos carros do noroeste de Portugal, há a notícia da sua existência no Funchal já em 1836. Podia ser de luxo ou modesto, sendo o primeiro usado no turismo e em casamentos e funerais. Era uma semicalés sem rodas, uma espécie de caixa de madeira em castanho, nogueira ou vinhático, presa por molas a um trenó de madeira reforçado com ferro na parte em contacto com o solo, arrastada por bois. Manobrava o carro um jovem boieiro, o candeeiro, que conduzia os bois, e o aguilheiro que ao lado deles controlava a velocidade e periodicamente fazia deslizar sobre os esquis um pano com sebo para facilitar a deslocação do carro. O percurso entre o Funchal e Câmara de Lobos e volta custava em 1914 4.000 réis. Parqueavam na atual Avenida do Mar, em frente ao cais, e o fato e chapéu de palha branco dos condutores, associado à garridice da decoração do carro, oferecia um espetáculo pitoresco que acabou por desaparecer por falta de clientes e pelas deficientes condições de higiene. Foi com Fontes Pereira de Melo, a partir da segunda metade do século XIX, se instituiu uma política de desenvolvimento baseada no fomento dos transportes e de novas fontes de energia. A grande revolução ocorre nos transportes terrestres e resulta da utilização do vapor ao caminho de ferro, sendo inaugurada solenemente a primeira linha em Portugal em 1856, ligando Lisboa ao Carregado. Em 1881, o comboio vindo de Madrid chegava à fronteira de Badajoz, mas só em 1896 se inaugura a linha de Lisboa ao Porto. Na Madeira, a orografia impedia a consolidação de uma verdadeira rede ferroviária que servisse a região. Segundo Luís Valentim Gomes, que estudou o assunto, Raul de Ponsar, autor do elevador do Bom Jesus de Braga e de quase todos os elevadores de Lisboa, desloca-se à Madeira em 1887 para avaliar a possibilidade da construção de um elevador no Funchal. Na sequência desta visita, a Câmara dá a concessão da exploração do elevador ligando o Funchal ao Monte a António Joaquim Marques, que depois a traspassa ao capitão Manuel Alexandre de Sousa, que virá a ser o verdadeiro motor do empreendimento. Depois de muitas controvérsias, a que não são alheias as divergências entre interesses de ingleses e alemães instalados na ilha, em 1891 é aprovado o projeto que permitia à Nobel Companhia dos Caminhos de Ferro do Monte a construção do elevador de Cremalheira. O primeiro troço entre o Pombal e Santa Luzia é inaugurado a 12 de abril de 1893. A sua expansão teve lugar no ano seguinte, com o segundo troço permitindo a ligação até ao monte, sendo o terceiro troço inaugurado em 1912, estendendo o comboio ao Torreiro da Luta. Na sua extensão total, teve 3.850 metros, durante as viagens entre o Pombal e o Livramento, 12 minutos. Em 1897, fazia 13 viagens diárias até o Livramento, começando às 6 horas e terminando às 10 da noite. Em 1910, havia já viagens para o monte, mas eram mais esporádicas. Seriam 6 no inverno e 7 no verão. Tinha duas classes, e o preço dos bilhetes era em 1893 de 10 réis por hectómetro, sendo na descida o custo reduzido a metade. Transportava também carga por metade do preço. Depressa se torna um ex-libris da cidade, e a sua frequência em 1897 oscilava entre os 2.566 passageiros em janeiro e os 18.650 em agosto, num total anual de 83.970. Hoje, o teleférico transporta anualmente cerca de 400.000 passageiros. Em 1914,
A viagem do Pombal ao monte demorava 20 minutos e a ida e volta custava 400 reis, quase um quarto do custo do aluguer de um cavalo. Apesar do desastre de 1919, em que explodiu a máquina e morreram o maquinista, o fogueiro e uma passageira devido à incúria na exploração do material, o comboio durou 50 anos entre 1893 e 1943. Acaba ingloriamente devido à concorrência do automóvel, às dificuldades geradas pela guerra e por erros de gestão. O carro americano de que falámos, o maior transporte coletivo de passageiros que havia percorrendo as ruas do Funchal, morreu antes, pois dá-se a segunda revolução no transporte. A invenção do automóvel em 1885 por Daimler e Benz na Alemanha, mas que se democratiza com Ford nos Estados Unidos, com as consequências conhecidas. Por todo o lado surgem novas estradas. A Europa segue e desenvolve as antigas estradas romanas. Nos Estados Unidos, a política do New Deal de Roosevelt dá origem a centenas de milhares de quilómetros de estradas entre 1929 e 1955. E a partir desta data, Eisenhower, que quando jovem capitão demorara mais de 2 meses numa expedição entre Washington e a costa oeste, devendo as viaturas ser reconstruídas durante a viagem, tal era o estado das estradas, já presidente, decide a construção de mais 60 mil quilómetros de autoestradas. Em Portugal, é com Duarte Pacheco que se dá novo impulso nas obras públicas, nomeadamente nas estradas, consideradas fator de progresso e também meio de combater o desemprego. Em abril de 1938, com o empenho do Presidente da Junta Geral da altura, Dr. João Abel de Freitas, e apoiado do trabalho da Junta Autónoma das Estradas, aprova o Plano Complementar da Rede de Estradas da Madeira, que viria a dotar a ilha de uma verdadeira rede viária. Constroem-se estradas e pontes, muitas das quais de grande complexidade e envolvendo riscos muito grandes para os seus construtores. Às inaugurações desses melhoramentos concorrem as mais importantes autoridades do distrito, sendo as cerimónias e as respectivas festas muito participadas pela população. Com a inauguração a 6 de julho do túnel de Boaventura, Arco de São Jorge, pelo ministro Trigo de Negreiros, fecha-se finalmente em 1953 a cintura à volta da ilha com 203 km. Constroem-se também as estradas entre o Ribeiro Frio Faial, Camacha, Santo da Serra, Portela de Machico, Portela, São Roque do Faial. O Caniçal, cujo túnel foi inaugurado em 7 de março de 1955, com 713 metros de comprido e com 5 de largura e 4,5 de altura, fica ligado finalmente ao resto da ilha por uma estrada com 6,5 km até Machico. A média de inclinação das estradas nacionais e municipais era de 8 a 10%, sendo a máxima permitida de 12%. As estradas municipais e vicinais variavam entre 13% a 27%. Eram estradas de deficiente qualidade e que ofereciam grandes dificuldades aos seus utilizadores. Comecei a trabalhar nos transportes públicos na Companhia dos Carros da Gonçalo a 16 de junho de 1945 como bilheteiro. Quando cheguei aos meus 25 anos, comecei a trabalhar no serviço público. Encontrei nos transportes públicos algumas dificuldades e muitas que a gente se preocupava muito. Principalmente nas subidas para o Conto do Muro, para o Palheiro Ferreiro, para o Bom Sucesso. As estradas eram todas calçadas, pedradas. E quando ervalhava, chovia, ficava a estrada molhada. Os pneus davam em patinar, o carro não andava, estava ali a moer tanto tempo no mesmo lugar. Era preciso nós irmos a uma venda ou a uma mercearia mais próxima, pedir umas sacas para estender no chão, para que o pneu passasse em cima daquelas sacas, estava enxuto, já andava ali quase um metro ou mais. Depois tornava-se a tirar a saca, punha-se mais à frente, e era assim estas dificuldades até que a gente chegasse ao final. E algumas vezes, quando não havia sacas, a gente pedia aos passageiros que estavam presentes dentro da caminhonete: olha, os senhores vão ir à rua, tenham paciência e façam força, ou para um lado ou para o outro, para ver se o carro, as rodas desapega do sítio onde está sempre a moer, para ver se a gente chega ao final da viagem. As direções também eram muito pesadas, os carros não havia direções assistidas, era pesadíssimas. E muitas vezes que as carroas eram tão apertadas, porque a gente pedia ao bilheteiro: olha, vai à rua e põe os pés no pneu e que as más aguentas não vai e faz força para me ajudar a virar a direção, porque isto é muito pesada.
As técnicas construtivas evoluíram desde a calçada de paralelepípedos de basalto sobre fundação de macadame até à via asfaltada. A primeira estrada com asfalto foi a Estrada Monumental até Câmara de Lobos, inaugurada em 1950. 3 anos depois, terminava-se o asfalto da estrada para Machico. Até 1955, tinham sido construídas na Madeira 314 km de estradas nacionais, vindo a construir-se nos próximos anos as seguintes: Estreito da Calheta, Jardim do Mar; Bom Sucesso, Palheiro Ferreiro; São Roque do Funchal, São Gonçalo; Eira do Cerrado, Corral das Freiras; Porto Muniz, Paulo da Serra, Canhas. E em 1968 é acabada finalmente a estrada da Feijão da Ovelha ao Paulo do Mar. Os melhoramentos havidos nos anos 30 dão lugar a jornadas de consagração do automóvel, e nos anos 40 o estado das vias e o aumento do parque automóvel permitem a realização de gincanas. Em 1959 acontece a primeira volta à ilha em automóvel organizada pelo Clube de Esportes da Madeira. O percurso tem 195 km e estão inscritos 89 participantes. A média alcançada foi de 36 km horários. Pela sua dificuldade técnica e pela beleza das paisagens onde se envolve, é uma prova que se irá implantar solidamente no panorama desportivo nacional e a partir de 1979 também no plano internacional. Conta o padre Eduardo Pereira, no seu livro As Ilhas de Zarco, que temos vindo a citar, que as grandes dificuldades impostas pela qualidade dos pisos e pela sinuosidade das estradas da Madeira eram tais que a 10ª prova, em 1968, num total de 920 km, distribuídos por 3 etapas, tinha 9.200 curvas, o que dá uma média de uma curva por cada 100 metros. Não admira que dos 29 concorrentes, apenas 5 tivessem terminado a prova. No último rally, o 48º, contando para o Campeonato Europeu de Rallys, realizado em 2006, dos 89 inscritos, desistiram 37. Mas se na Madeira o problema das estradas demorou a ser resolvido, no Porto Santo ainda foi muito pior. A ilha foi sempre esquecida pelos poderes públicos, praticamente até meados do século XX, e a sua estrutura viária quase inexistente até essa altura. Entre a Carta de 1877, da autoria do general António Pedro de Azevedo, e a Carta de 1938, do Instituto Geográfico e Cadastral, não se verificam grandes alterações. Nesta última data, o Porto Santo era servido apenas por uma estrada municipal em redor do centro da vila, sendo tudo o resto caminhos vicinais e veredas. Eram simples carreiros de pé posto, de terra socalcada, areião ou areia, ou então azinhagas de pedra solta por onde só passaria uma pessoa em fila indiana, encurtando distâncias entre terras de lavoura. Eram ainda uma memória viva dos tempos da colonização e do povoamento, obras de escravos negros ou mouros, conforme escreveu o padre Eduardo Pereira. Só a partir de 1955 beneficia o Porto Santo de uma rede viária com 2 estradas municipais e 8 caminhos, concluída apenas em 1971. Todo este imenso trabalho de abrir estradas em terrenos de difícil acesso teve como exemplo paradigmático a construção da estrada entre São Vicente e Porto Muniz. Eram obras de arte conseguidas à força de muita coragem de operários e engenheiros. Depois de Mouzinho de Albuquerque, José Silvestre Ribeiro e do Visconde de Ribeira Brava, lembremos em João Abel de Freitas e Abel da Silva Vieira os políticos e técnicos que, no meio das maiores adversidades, conseguiram ir dotando a Madeira de uma rede de estradas, se não ideal, pelo menos capaz de unir todas as povoações. Mas quem circulava nestas estradas? O primeiro carro chegara à Madeira em 1904. Pertencia ao inglês Sr. Harvey Foster e, apesar de não ter ficado cá há muito tempo, inaugura uma nova época, em que paulatinamente os automóveis começam a ocupar as estradas como transportes particulares ou coletivos. Em 1907, inicia-se a importação de automóveis na ilha pela empresa madeirense de automóveis, sendo progressivamente substituídos os carros de tração animal. A Associação de Classe dos Choferes da Madeira estabelece em 1913, sendo os seus estatutos aprovados em setembro. O quadro de honra, com os nomes dos 24 sócios fundadores, está exposto na sede do atual Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários, bem como a fotografia de um dos primeiros carros de aluguer
e a da viatura que bateu o recorde da viagem ao monte em 1916, com o respectivo condutor, o Sr. João Pereira, e mais 4 passageiros. Por toda a cidade, ao longo das ruas, vão-se inventando locais de estacionamento das novas máquinas e surgem as primeiras praças de táxis. Na chegada dos navios ao Porto do Funchal, os carros de aluguer alinham-se na pontinha aguardando os eventuais clientes e o movimento de táxis intensifica-se na Avenida do Mar para serviço dos passageiros desembarcados das lanchas que os transportam dos grandes paquetes para o cais. Em 1907, o Diário de Notícias alertara que nas condições exíguas e difíceis da nossa aviação urbana e rural devem adaptar-se todas as prevenções e cautelas possíveis, tanto na escolha dos automóveis como para regular a sua marcha. No entanto, a pouco e pouco, a paisagem animara-se com essas máquinas circulando pelas novas ruas e estradas da Madeira. Só em fevereiro de 1935 chega pela primeira vez ao Porto da Cruz uma abelhinha, nome porque eram carinhosamente tratados os automóveis, embora os jornais fizessem já publicidade aos autorrádios, por essa altura os poderiam equipar para se ouvir telefonia sem fios. As oficinas para a reparação e manutenção dos automóveis começam a instalar-se, bem como os representantes das marcas de automóveis que os comercializam. Com os automóveis vêm as motas, os caminhões e os autocarros passageiros. A primeira moto chega ao Poiso em 1920. Era uma Indian com 2,5 cavalos, mas teve de ser puxada à mão em parte do percurso. Estas máquinas cativam o entusiasmo de muitos desportistas e a esse desafio não escapam sequer as senhoras. Em 1913, a empresa madeirense de automóveis importou um caminhão para 1 tonelada de carga e 2 carros para 20 pessoas cada e anuncia a importação de mais. E mal as estradas o permitem, é vê-los a transportar cana para Wellington ou soldados na Revolta da Madeira em 1931. O transporte coletivo de passageiros também deve ter começado em 1913, sendo a maior parte dele no início realizada por carros mais pequenos. Em 1923, anuncia-se um transporte para a encomiada de São Vicente com partida do Funchal às 6 horas da manhã e partidas regulares para o Estreito de Câmara de Lobos de meia hora nas festas do Santíssimo Sacramento. Em 1926, ir ao chão das feiteiras era uma verdadeira aventura e reclamava-se contra a vergonha dos lamentáveis caminhos, vivendo-se na consoladora esperança de algum dia ver melhorada a situação. Com a expansão das vias rodoviárias, o transporte coletivo de passageiros estrutura-se melhor e toda a ilha começa a ser alcançada por novas companhias. A Câmara Municipal do Funchal teve os seus próprios serviços municipalizados, mas tornando-se inviáveis, desmembram-se e em 1939 são dadas concessões e vendidos os autocarros. Entre 1929 e 1948 surgem 11 companhias que são conhecidas pelos nomes das localidades que serviam ou pelos seus acrónimos. Tínhamos a Empresa de Automóveis do Caniço, a Sociedade de Automóveis Câmara de Lobos, a Sociedade Automobilística do Estreito de Câmara de Lobos, Álvaro Rodrigues de Sousa, os autocarros de Funchal, a Empresa Automobilística da Ribeira Brava, a Sociedade de Automóveis de São Roque do Faial, a Empresa Camachense de Automóveis, a Companhia dos Automóveis de Santo António, a Companhia dos Carros de São Gonçalo, a Sociedade de Automóveis da Madeira, os SAM, e a Empresa Automobilística de São Martinho. Muitas dessas companhias mantiveram ao seu serviço autocarros como este, um Dodge Brothers, importado em 1933 pela Sociedade de Automóveis de Câmara de Lobos. Mantém-se esta beleza, neste belo estado de conservação, graças ao empenho de um colecionador particular. Tal como ele, muitos outros autocarros foram carroçados no Funchal por 3 empresas locais que se mantiveram em atividade até meados dos anos 70 do século passado. Os choferes de táxi, constituídos em cooperativa, criam a Companhia de Automóveis de Turismo, precursora dos atuais transportes de turistas e que inaugurou um vistoso Mercedes azul descapotável. Mas o progresso trouxe consigo também novas preocupações e inevitáveis acidentes. Em 1926, na primeira página, o Diário de Notícias insurge-se contra a indisciplina do trânsito e a falta de vigilância da polícia. Só num dia teriam existido 3 acidentes no Funchal. Sugeria-se à Excelentíssima Câmara que mandasse bolear as esquinas dos prédios nas ruas de maior movimento para diminuir os perigos nos cruzamentos que teriam causado gravíssimos acidentes. Em 15 meses,
Entre setembro de 1924 e janeiro de 1926, teria havido 27 atropelamentos e choques de automóveis. Nada que se compare com Londres, onde apenas em 1925, segundo o mesmo diário, morreram cerca de 900 pessoas em acidentes. Note-se que a primeira baixa da Revolta da Madeira em 1931 resultou de um acidente automóvel e em 1934 o jornal dá notícia de um desastre no Porto Novo que só não teve graves consequências porque uma caminhonete levando 25 passageiros não se despenhou no abismo por as rodas de retaguarda terem ficado presas no caminho. Até 1959, 1960, a estreiteza, sinuosidade e inclinação das vias obrigavam a que a maioria dos autocarros tivesse uma distância de eixos curta, passando apenas a ser de 10 a 11 metros com o melhoramento das estradas. Só, muito recentemente, os veículos de 12 metros entraram ao serviço para transporte de turistas. As dificuldades de uma atividade complicada, mantendo concorrência nos mesmos percursos, impõem a concentração das pequenas empresas. Haviam 3 empresas que andavam a sobrepor-se. Portanto, achamos por bem fazer uma união de esforços para melhorar, que foram a junção das empresas da Sociedade Automobilista de Câmara de Lobos, da empresa do Estreito e da empresa da Automobilista da Ribeira Brava. E assim nasceu a Roda Oeste, que começou a trabalhar em conjunto no dia 1 de abril de 1967. Todos os serviços para o oeste da ilha passavam a ser feitos por uma única companhia com as cores creme e vermelho. Em 1983, os operadores que faziam os serviços na zona do Funchal juntaram-se e formaram a Transfunchal, mantendo essas companhias os seus veículos que faziam serviços para o turismo e garantindo as carreiras interurbanas que eles exploravam. A Transfunchal surge por deliberação e imposição do Governo às empresas que tinham exploração urbana no Concelho do Funchal, que teriam de constituir uma única empresa para se dedicar ao transporte urbano. É constituída por uma parte da Roda Oeste, os carros de São Martinho, Santo António, SAM, São Roque do Faial, mais conhecido pelos carros do Monte, São Gonçalo e a Rodrigues de Sousa. Constitui-se essa sociedade com muitas dificuldades de chegar ao entendimento, mas lá conseguimos com as percentagens de receitas médias dos anos anteriores. Lá arrancou com dificuldades e em 84 desse um acidente muito grave que obrigou o Governo Regional a tomar uma deliberação mais profunda e intervir mais a fundo no transporte urbano. Daí ter criado a Horários do Funchal. Companhia que iniciou a sua atividade em 1 de janeiro de 1987. Esta concentração das companhias urbanas do Funchal, onde existe também a maioria da população, e a posterior intervenção governamental, resultam da necessidade de se manter a qualidade e segurança do transporte rodoviário urbano com preços sociais que as companhias, isoladamente, não tinham condições de prestar satisfatoriamente. A Horários do Funchal passa a ter as cores amarelo e branco, um sistema de numeração de carreiras novo. No início dos anos 90, a Horários do Funchal atravessa um período de consolidação, reequipando-se e remodelando as viaturas, fazendo-se a última concentração com a aquisição da Companhia de Santo António e da Companhia de São Gonçalo, que por sua vez era titular da Companhia de São Martinho e dos autocarros da Camacha. O primeiro autocarro a chegar ao Porto Santo é da Companhia de São Gonçalo e é transportado num carreiro. Pois está varado o carro sai com o motor a trabalhar, o OG deslizou, puseram uns chapéus de madeira para a praia, para a areia. E depois do carro estar na praia, na areia, tirou os chapéus, agora o motor do carro começa a trabalhar para ir também para a estrada. Acontece, quando ele começa a trabalhar, os pneus enterraram na areia, ficou enterrado. Foi um problema para tirar o carro de lá, não consegui. Foi preciso ir buscar burros, que havia muitos jericos no Porto Santo nesse tempo. E os jericos com as cordas amarradas conseguiram sacar o carro do lugar da praia, onde estava enterrado, para a estrada. A este autocarro seguem-se outros mais tarde, cujo desembarque não foi menos fácil, para servir os passageiros do novo aeroporto do Porto Santo em trânsito para o Funchal, primeiro no Lisbonense e depois no Cedros. E chega finalmente a meados da década de 80 do século passado, ou seja, praticamente há 20 anos, quando se dá a grande revolução nas vias de comunicação da Madeira, a obra mais significativa e determinante para o desenvolvimento da região,
tornada possível pela implantação do regime de autonomia política nas ilhas na sequência da Revolução do 25 de Abril. A via que simbolicamente marca a mudança tem apenas 2 km e começa aqui. É o princípio da que virá a ser a Via Rápida, inaugurada em 1986 e ligando a rotunda Dom Francisco Santana a São Martinho, nomeada a Estrada da Liberdade. As estradas na Madeira tiveram várias designações desde que Fontes Pereira de Mel decidiu a classificação em estradas reais. Em 1935 passam as estradas nacionais, estradas municipais e caminhos vicinais. Em 1984 passam as estradas regionais e finalmente, em 2005, a rede viária estabelece em rede regional principal e rede regional complementar. A rede regional principal é constituída por estradas que asseguram as ligações entre as sedes dos concelhos e entre estas e os principais centros de atividade económica. É composta por 9 estradas, de que a mais emblemática é a Estrada Regional 101, que bordeja a ilha em todo o seu litoral. Estas estradas são objeto de uma classificação funcional em vias rápidas, vias expresso e vias regulares. A via rápida liga a Ribeira Brava ao Caniçal. Dispõe de 2 faixas de rodagem distintas e separadas nos 2 sentidos de tráfego, sem cruzamentos de nível com outra estrada, e tem sinalização especial como via rápida, mantendo serviços de vigilância, controlo e apoio ao tráfego 24 horas por dia. Circulam pela via rápida diariamente uma média de 28 mil viaturas, sendo em alguns troços esse número da ordem dos 60 mil carros. Existem 8 vias de expresso que têm faixa de rodagem com 2 vias pelo menos, berbas pavimentadas ou passeios e acessos condicionados. Nelas se permite uma velocidade máxima entre 80 e 90 km horários. As outras estradas da rede principal são classificadas como vias regulares. Quanto à rede regional complementar, esta inclui as vias que estabelecem as ligações entre as estradas regionais principais e os núcleos populacionais mais importantes. Pertencem a esta rede 38 novas estradas e mais 12 antigas, atualmente restauradas, que constituíam a antiga Estrada Nacional 101, mais a antiga estrada para o Corral das Freiras. Com 622 km, a atual rede de estradas tem praticamente o dobro das estradas existentes quando esta revolução começou, sem contar com estradas e caminhos municipais. A rede regional principal tem 320 km, dos quais 44 pertencem à via rápida e 80 às vias expresso. Quanto à rede regional complementar, ela tem 304 km. Devido à orografia muito acidentada, estas estradas desenvolvem-se com muitos túneis e viadutos, semeando na Madeira estaleiros de obras durante vários anos. A via rápida tem 62 túneis, numa extensão de 31 km, e a via expresso 53, com o comprimento total de 43 km. Como as estradas regionais têm 18 túneis com cerca de 4 km, a totalidade dos túneis da Madeira prefaz 78 km. Corresponde a 12,5% do comprimento total das estradas existentes, o que faz da Madeira um caso raro e muito caro de infraestruturas rodoviárias, sendo de realçar a sua qualificação técnica, que merece o reconhecimento nacional e internacional, como é o caso da ponte sobre a Ribeira de João Gomes, em que o seu autor, o engenheiro madeirense António Reis, foi premiado com o Prémio Cécil. Quanto ao Porto Santo, finalmente vê o seu problema de transportes viários resolvido. Hoje a ilha, com cerca de 9 km de comprimento, possui 27 km de estradas regionais, sendo todas asfaltadas. Durante os últimos anos, os madeirenses voltaram a assistir às inaugurações de estradas e de outras obras, coroando uma política desenvolvimentista que possibilitou a transformação radical da maneira de viver na região. As populações do Paú do Mar e do Jardim do Mar sonharam, lutaram, reivindicaram. Democraticamente, o meu governo correspondeu. Entre 2000 e 2005, o saldo entre automóveis entrados e saídos do Porto Funchal foi de cerca de 68 mil. Em 11 anos, entre 1996 e o ano 2006, tiraram carta de condução 53 mil condutores.
para tantos automóveis e tantos encartados, muito se teve de andar no capítulo do transporte terrestre na Madeira, depois dos 9 km de estrada existentes no início do século XX. Hoje, a qualidade das vias terrestres permite a existência de um parque automóvel moderno e competitivo, servindo os naturais como seus transportes privados e colocando-se à disposição de um público diversificado de naturais e forasteiros através de modernos transportes coletivos. Demorando menos de 1 hora para ir a Santana ou a Porto Muniz, já poucos se lembram do tempo que se demorava e da incomodidade por que se passava, ainda há menos de 20 anos, para se deslocarem na ilha. Estas estradas, novas e funcionais, aproximam todos os madeirenses e permitem a circulação de pessoas e bens em condições sem paralelo, traduzindo bem a vontade indómita do madeirense de transformar o seu destino. Pelas estradas da Madeira circulam diariamente a sua vida e a sua riqueza. Elas são bem o símbolo de onde há vontade o futuro se cumpre nos nossos dias.